Lucas 21, verso 1 ao verso 4. Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Gostaria que você repetisse aí o versículo 4. Todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, mas esta, de sua pobreza, deu tudo o que tinha. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia, nos abençoe, abra a nossa visão, Senhor. Que seja assim, meu Pai, o teu nome exaltado. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto mostra algo bastante intrigante para a nossa visão, talvez atual, né? Você imagina a reunião do culto e o pastor observando as pessoas e as suas entregas, as suas ofertas. Foi o que aconteceu aqui. Jesus observava como as pessoas entregavam. E ele observava que os que tinham recurso, ele chama aqui os ricos, entregavam o que sobrava e a viúva deu tudo o que tinha. Para entender esse texto e entender as palavras de Jesus, a gente precisa voltar um pouquinho em todo o ensino do Antigo Testamento, e eu recomendo, por exemplo, vou até passar para você aqui uma forma de estudo que eu utilizo. Se eu tiver alguma dúvida sobre um assunto, eu procuro ler o máximo possível sobre aquele assunto no Antigo Testamento, por exemplo. Uma forma de você fazer fácil é você utilizar da sua Bíblia de estudo, se você ainda não tem, adquira, e você vai encontrar a chave bíblica. A chave bíblica, você vai até lá, que são versículos com palavras específicas. Por exemplo, oferta, e você vai lá e vê todos os versículos do Antigo Testamento. Normalmente as Bíblias de estudo têm a maioria, não tem todos. Não é? Se fosse colocar todos, você ia precisar ter o dobro do que você carrega aí na sua Bíblia. Mas, basicamente, você vai encontrar ali todas as palavras com ofertas, os principais textos com ofertas, ou você procura a palavra dízimo e lê todos os textos do Antigo Testamento contendo, ou todos que estão ali na sua chave bíblica, que contém versículos com a palavra dízimo. E ao ler esses textos, você vai se deparar com inúmeras situações que vão explicar para você. E aqui, vamos imaginar que nós estamos fazendo isso a respeito desse momento agora. Então, eu iria encontrar, por exemplo, o Senhor falando por meio da lei que ele deu ao povo de Israel sobre as primícias. Você encontraria que as primícias era a primeira parte da colheita ou dos animais. O que é a primeira parte? É aquela parte que é endereçada para aquele que vai desfrutar primeiro. O dono da colheita não comeria absolutamente nada enquanto não separasse a melhor parte para entregar nas mãos do sacerdote. E, da mesma forma, sobre os animais. A primícia dos animais seria os primeiros, os primogênitos daquele rebanho, daquela leva, ou aquela parte da lã que foi colhida, que foi retirada da tosquia. E a primeira parte é uma forma de declarar: eu não desfrutei de nada enquanto não entreguei o melhor que eu tinha. Era feito um cálculo específico para chegar a dessa determinada quantidade. E você vai encontrar que a ênfase é que é primeiro Deus, depois eu e minha família. Essa ótica, ela só é possível ser feita com alegria quando entendemos que primeiro foi o Senhor que agiu. Eu repito, eu só vou fazer essa prática com alegria quando eu compreendo que primeiro foi o Senhor que agiu. Como assim? Eu só tive as primícias para dar, isso numa linguagem de Antigo Testamento,
Eu só tive as primícias porque Deus abençoou a minha plantação. Eu só tive o animal primogênito para dar porque Deus livrou do leão, do urso, do ladrão, né? Porque também podia ser, animais diversos poderiam ter pego ali daquele meu rebanho. Então, quando eu entrego a primícia, eu só vou fazer isso se eu lembrar que foi Deus que me abençoou primeiro. Então, quando eles entregavam as primícias, eles estavam dizendo: eu reconheço que foi primeiro o Senhor que me abençoou, portanto, eu coloco em primeiro lugar o Senhor. Entenda bem o princípio. Esse princípio tem que estar nas ofertas e nos dízimos. Como assim? No Antigo Testamento, uma pessoa não podia entregar como sacrifício um animal defeituoso. Aliás, o animal defeituoso você não ia conseguir nem vender, nem mesmo vender. Os irmãos terem uma ideia, você quando vai, é uma lógica muito clara, quando você vai numa feira livre, por exemplo, ou no supermercado, você observa das laranjas as melhores. Você não leva a pior, ou a que está com alguma anomalia, ou até mesmo já com bichos, né? Você não vai fazer isso. Então imagine agora a pessoa fazendo isso com Deus, levando um animal aleijado para ser sacrifício. Lembrando que o animal a ser sacrificado era o animal que seria posto em lugar daquele que oferece. Era o pagamento pelos pecados daquele que cometeu o pecado. Imagine o defeituoso. Qual é a linguagem do defeituoso, para quem entrega o defeituoso? É uma pessoa que está dizendo: eu estou entregando em meu lugar algo que ninguém iria querer pagar por. Mas a pessoa deseja que Deus receba. E então, estritamente, você vai encontrar em Malaquias o Senhor repreendendo o povo por causa disso. Então, quando eu entendo essa doutrina do Antigo Testamento, eu sou capaz de entender por que primeiro o Senhor. Hoje em dia você vai encontrar pessoas que não conseguem você vai encontrar pessoas que se atrapalham porque elas primeiro querem fazer tudo e no final, se sobrar, aí entregará ao Senhor. Então, quem me abençoou primeiro ao ponto de eu ter aquela quantidade de recursos? O Senhor. Eu poderia ter morrido, poderia ter perdido emprego, poderia ter acontecido comigo o que for, ao ponto do dinheiro nem mesmo chegar nas minhas mãos, e aí a gente sabe quantas coisas podem acontecer conosco e com a empresa que trabalhamos, ou, enfim, são as possibilidades de problemas. Nós olhamos para Jó, por exemplo, ele jamais imaginaria que aconteceria num dia só tudo que aconteceu. Eu quero com isso, meus irmãos, convidar você a compreender que Jesus não estava ali olhando, medindo, no sentido de olhar o dinheiro em si, mas ele estava observando os corações. Quando uma pessoa não entrega os dízimos, quando ela deixa Deus em último lugar, ela não está ali, nós não estamos, quando falamos sobre isso, não estamos falando sobre o valor do dinheiro, mas estamos falando sobre o coração. E o coração aprovado é algo que todos nós queremos. Amém, queridos? Então eu quero convidar você a ficar de pé. Se você está absolutamente vivendo o que eu estou pregando aqui, Deus abençoe. Se você está assim, então peça a Deus cada dia: Senhor, enche meu coração de temor. E eu quero deixar claro, irmãos, que quem está em pé maravilhosamente, não bata no peito dizendo: essa palavra não foi para mim. Mas peça a Deus lucidez todos os dias. Se você não está conseguindo, eu quero que você saiba, Deus não está medindo a quantidade de dinheiro que você tem para entregar, e nem a igreja deve fazer isso, e não fazemos. Mas Deus está de olho em seu coração, porque tudo que fazemos, irmãos, primeiro passou pela mente e pelo coração. E que o Senhor Deus limpe a nossa alma,
que o Senhor Deus, com a sua palavra, preencha o nosso coração e que, agradecidos, venhamos sempre à frente entregar ao Senhor dízimos e ofertas para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Levante as suas mãos, consagrando seu trabalho, sua vida. Que o Senhor Deus multiplique as vendas, que o Senhor Deus abençoe o seu comércio, seus negócios, sua empresa, seu trabalho. Você será vista como um excelente profissional. Você que trabalha na área da educação, você que, independente de onde seja, na construção civil, você será abençoado, porque eu creio, você está recebendo a palavra de Deus cada dia. E assim, Pai, nós oramos para que essas mãos sejam abençoadas. Senhor, os teus filhos sejam excelentes no ofício, no trabalho, sejam, Senhor, muito bem falados por apresentarem um trabalho excelente e também, Senhor, diante de Ti recebidos, porque o Senhor, olhando o coração, sabe que a pessoa, que o teu servo, a tua serva, tem colocado em honra, em primeiro lugar, o Senhor, que é o que abençoa. E assim, Pai, oramos, pedindo, Pai, socorra essa pessoa que não sabe como vai fazer, socorra essa pessoa que não consegue viver a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, que com tanto amor e paciência tem tratado de nós. Sim, Pai, muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória e honra seja dada ao nome do Senhor. Vamos então dedicar ao Senhor dízimos e ofertas.